Olá, a graça e a paz. Estamos de volta com mais um vídeo da série Encontros com Jesus. Na meditação de hoje iremos refletir e extrair importantes lições de um encontro que faz parte dos poucos registros bíblicos de situações e encontros em que Jesus intervém na vida ou na história de uma pessoa sem que haja um registro escriturístico de que alguém tenha verbalizado um pedido para que ele intervisse. Eu me refiro ao encontro de Jesus com a mulher que ficou conhecida como a viúva de Naim. Somente o evangelista Lucas narra essa história. Essa história está registrada no Evangelho de Lucas, capítulo de número 7, a partir do verso número 11, que diz assim: logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim e com ele iam seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva e uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: "Não chore." Depois, aproximou-se e tocou no caixão e os que carregavam pararam. Jesus disse: "Jovem, eu lhe digo, levante-se." O jovem sentou-se e começou a conversar, e Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. "Um grande profeta se levantou entre nós", diziam eles. Jesus interveio em favor do seu povo. Essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judéia e regiões circunvizinhas. Veja, Lucas nos diz que depois de ter curado o servo do centurião lá na cidade de Cafarnaum, Jesus e seus discípulos eles vão então para a cidade de Naim. Eles são seguidos por uma multidão de pessoas. A cidade de Naim ficava a aproximadamente 50 quilômetros da cidade de Cafarnaum, e os historiadores nos dizem que, devido às dificuldades do caminho íngreme, um grande esforço era exigido de quem o fazia. A cidade de Naim era muito pequena, quase uma aldeia, era uma cidade muito pobre, até então sem grande relevância histórica. Ao se aproximar da cidade de Naim, Lucas nos diz que ele se depara com um cortejo fúnebre. Tratava-se do sepultamento de um jovem, filho único de uma viúva. Algumas pessoas podem ver esse fato como uma coincidência de eventos, mas a Bíblia nos mostra que Jesus caminhou essa distância especificamente para mudar a trágica história daquela mulher. E aqui então eu quero destacar a primeira lição desse encontro maravilhoso de Jesus com esta viúva. Jesus vai ao encontro dos necessitados. O nome dessa mulher não é mencionado. Ela é simplesmente conhecida pelo seu estado civil e pelo nome do lugar em que ela vivia. Ou seja, a viúva de Naim era viúva e vivia lá na cidade de Naim. Vivia numa sociedade patriarcal em que a condição de viúva era um risco social à mulher, a começar pela sua condição de ser mulher. Nós estamos falando de um período da história em que a participação social da mulher se concentrava no cuidado da casa, do marido, dos filhos. Falecido o marido, ela ficava sob a proteção dos filhos, e não tendo estes, fatalmente sua vida era levada ao empobrecimento, ficando assim à mercê da boa vontade dos familiares próximos, dos vizinhos ou das obras de misericórdia instituídas por Deus através de leis que visavam a proteção das viúvas, dos órfãos, dos pobres e dos estrangeiros. Mas que infelizmente essas leis eram constantemente negligenciadas. Um dos principais motivos do empobrecimento de uma viúva na condição como a dessa mulher era pelo motivo de que a viúva israelita ela não tinha o direito de usufruir de nenhum bem de sucessão. Caso seu marido deixasse algum bem, a herança passava completamente para os seus filhos. E caso ele não deixasse descendentes, a herança então passava para o irmão do falecido ou para o parente do sexo masculino mais próximo. Diante desse contexto social, é interessante perceber o cuidado e o zelo de Cristo Jesus para com as mulheres, em especial as viúvas, não apenas nesse episódio, mas na prática diária do seu ministério. Jesus não apenas ele anuncia uma nova condição de vida para a mulher dentro da sociedade judaica, através do seu exemplo, através da sua pregação, como ele condena veementemente a cultura de exploração dos órfãos e das viúvas. Cristo sempre esteve atento às aflições dos necessitados. Por isso eu quero te trazer uma palavra de ânimo e de encorajamento.
independentemente da luta ou dificuldade que você está atravessando, ainda que todos à sua volta digam que não tem mais jeito, ainda que você se sinta só ou abandonado à própria sorte, creia que o Senhor Jesus, Ele contempla a sua dor. Diante dessas palavras, talvez alguém que está enfrentando um momento muito difícil possa pensar: se eu tivesse a mesma oportunidade que aquela mulher teve, de que Cristo Jesus viesse ao meu encontro, que Ele viesse ao meu encontro nesse momento de dor, de agonia, de angústia, de aflição. E eu quero chamar a sua atenção para o fato de que o maior ato de amor que Cristo poderia realizar por mim e por você, Ele o fez lá na cruz do Calvário. E ainda hoje, Ele intervém nas nossas histórias, Ele pode intervir na sua história. Neste episódio em específico, Lucas nos diz que, em contraste àquela sociedade que não era muito diferente da sociedade que vivemos hoje, uma sociedade que a cada dia que passa se preocupa menos com aqueles que sofrem e que tem como marca o individualismo, Lucas nos diz aqui no verso de número 13 que, ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela. Eu acho esse versículo maravilhoso, porque Lucas nos diz que Jesus, Ele olha, Ele contempla, Ele presta atenção àquela viúva ou naquela viúva que sofre. Veja, apesar de Jesus estar cercado por várias pessoas, porque Lucas nos diz que, além dos seus discípulos, uma multidão o acompanhava, e quando eles chegam à entrada da cidade, está tendo um cortejo fúnebre com várias pessoas acompanhando aquela mulher. Mas apesar disso, Cristo Jesus não os vê como uma aglomeração de pessoas, uma massa. Ele os via como indivíduos com necessidades. Aqui então eu quero destacar a segunda lição desse encontro de Jesus com esta viúva. Cristo se sensibiliza com a dor do próximo. Neste ponto em específico, eu quero destacar duas observações. Primeiro, os evangelhos nos mostram que Cristo Jesus executou o seu ministério movido por uma intensa compaixão pela humanidade caída. Sempre esteve atento às necessidades, às angústias e ao sofrimento das pessoas. Ele viu as costas corcundas da mulher encurvada, ele viu a mão atrofiada do homem lá na sinagoga, ele viu as pernas imóveis do paralítico no tanque de Betesda, ele viu a deficiência do cego de nascença, ele viu os transtornos comportamentais, a nudez, a violência do endemoniado lá de Gerasa ou de Gadara. A Bíblia está repleta de textos que narram que o Senhor Jesus, Ele era movido por uma intensa compaixão pelas pessoas. Segunda observação que eu quero fazer deste ponto específico é que nós devemos nos espelhar no exemplo de Cristo Jesus e da mesma forma estarmos atentos às necessidades dos outros, conscientes de que ter compaixão é agir na direção daqueles pelos quais nós nos compadecemos, assim como Cristo fez com cada um de nós. Mateus registra lá no capítulo de número 22, no verso de número 36 do seu evangelho, que é feita uma pergunta a Cristo Jesus: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? E a resposta de Jesus lá é: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. E ele afirma: este é o primeiro e maior mandamento. Só que aí ele complementa. Ele diz: o segundo semelhante a ele é: ame o seu próximo como a si mesmo. Querido, este é um importante princípio para nos avaliarmos. Compaixão é condoer-se, compaixão é padecer pela dor do outro, compaixão é sentir a pena, o sofrimento alheio, assumindo-os como se fossem nossos. Lucas narra que mesmo diante do cansaço físico da viagem e do fato de estar cercado por pessoas que com a mais absoluta certeza tentavam cada um à sua maneira chamar a atenção de Cristo Jesus, Lucas nos diz que o Senhor, Ele enxergou o sofrimento daquela mulher. E aqui novamente eu quero chamar a sua atenção. O Senhor não é insensível nem indiferente à sua dor, à minha dor, à dor humana. Ele não passa ao lado, Ele não se afasta. Eu não sei qual é o problema e nem a intensidade das lutas e dificuldades que você tem atravessado, mas saiba que o seu choro não passa desapercebido por Jesus. Ele contempla a sua dor, as suas angústias, os seus sofrimentos. Quando nós nos sentimos esquecidos ou desprezados,
devemos nos lembrar que Jesus foi ajudar aquela viúva exatamente no momento em que ela mais precisava, que ela mais necessitava. E da mesma forma, Ele vem em nosso auxílio também. No verso número 13, o Lucas finaliza dizendo que ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chores. Aqui está a terceira lição desse encontro maravilhoso de Jesus com essa viúva. Todos nós precisamos de consolo. É interessante que a primeira palavra que Jesus diz àquela mulher, não chore, pode parecer uma contradição, uma vez que ela estava fazendo a única coisa que àquela altura lhe era possível fazer. Ela estava chorando porque ela não teria mais a companhia do seu filho. Nós conhecemos a história bíblica e sabemos que Jesus tinha todo o poder e autoridade, por isso muitas vezes nós somos levados a achar que ao dizer para aquela mulher, não chore, Ele estava fazendo porque Ele iria interferir naquela situação, o que de fato fez. Mas aqui eu quero chamar a sua atenção, neste ponto, para três realidades que nos cercam ainda hoje. Primeiro, existem algumas teologias triunfalistas que afirmam que o cristão que tem fé, ele não deve chorar, ele não pode se entristecer, mas ele deve se alegrar sempre. Na visão desses, o choro, a tristeza ou o abatimento natural da vida diante dos problemas e das dificuldades é uma demonstração de incredulidade ou falta de fé, o que não é verdade. O Sermão do Monte, que está registrado lá no Evangelho de Mateus, capítulo de número 5, versículo de número 4, Jesus nos ensina: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Na carta aos Romanos, lá no capítulo de número 12, no verso número 15, o apóstolo Paulo exorta os crentes a chorar com os que choram, manifestando assim o amor fraternal. No livro do profeta Isaías, lá no capítulo de número 40, no verso número 1, nós encontramos o próprio Deus falando: consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. A ordem lá é para consolar o povo do Senhor que se encontrava em meio à dor, ao abatimento e consequentemente ao choro. Aliás, se você der uma estudada no texto lá do profeta Isaías, capítulo de número 40, você irá perceber que nessa repetição, consolai o meu povo, há uma ênfase em algo que precisa ser feito e de que não podemos nos abdicar, nos desviar, por ser uma ordem de enfrentamento daquilo que é um processo natural na vida de todo e qualquer ser humano. Passar por problemas, passar por adversidades. A segunda observação que eu quero fazer aqui é de que, apesar de não haver o registro de um pedido verbal por parte da viúva para que Jesus intervisse em sua história, nós não podemos nos esquecer de que Deus ouve a oração que é feita apenas no coração. Orar é falar com Deus. E quantas vezes nossas orações são expressadas com lágrimas, principalmente nos momentos de dor, de separação, de saudade, de abandono. A terceira observação que eu quero fazer nesse ponto é que, diante do aumento da maldade, da iniquidade dos nossos dias, cada vez menos pessoas têm chorado diante de Deus por si mesmas ou por outros. E este encontro aqui, ele nos incentiva a chorar diante de Deus por problemas e situações que para os homens são impossíveis de serem resolvidos. Não tenha receio de chorar diante de Jesus Cristo. Chore com a certeza de que Deus vê cada lágrima e consegue interpretar o significado de cada uma delas. Voltando aqui para a narrativa de Lucas, há uma lição extremamente importante que o Senhor Jesus quer nos ensinar através do seu modelo de intervenção. Qual lição, pastor? A importância do consolo nos momentos de dor. Consolar é animar, consolar é ajudar, consolar é sustentar, consolar é apoiar, consolar é estar presente nos momentos de dor e inúmeras outras coisas. Talvez você esteja hoje vivendo um drama com a sua alma aflita. E eu quero aproveitar esse momento para chamar a sua atenção para o fato de que a Bíblia nos afirma que o nosso Deus é o Deus e Pai de toda consolação e misericórdias. Ele tem o poder de transformar o nosso pior momento no momento mais marcante de nossas vidas. Quantas mães hoje são viúvas de filhos vivos? Quantos pais, familiares estão agora magoados, machucados, feridos por pessoas queridas vivas, mas que se encontram numa condição de morte? Pessoas que sofrem a dor, a
perda, a solidão, a distância e a incompreensão dos seus filhos, dos seus cônjuges, dos seus familiares. Como dói para uma mãe, para um pai, para um familiar, perder um membro da sua família para o álcool, para as drogas, para o crime, para as aventuras deste mundo. Se você está vivendo essa triste experiência hoje, não tenha vergonha de chorar diante de Deus. Chore e não desanime, não perca a fé, não perca a esperança. O Senhor Jesus tem visto as tuas lágrimas e no momento certo Ele irá consolar você. Eu quero mais uma vez dizer para você que Deus se importa com você, que Deus conhece você, que Deus ama você, que a sua dor, a sua aflição, a sua angústia não estão indiferentes ao coração de Deus. Eu quero terminar este ponto da terceira lição, chamando a atenção para o fato de que consolar não é simplesmente um ato verborrágico, não é dizer que tudo vai dar certo, mas levar a palavra que não apenas consola, mas transforma o coração do aflito. Conscientes de que há momentos em que é preciso um envolvimento prático daquilo que se prega. A compaixão que ele sentiu o levou a falar, ou seja, consolar e a envolver-se com aquela situação. O verso de número 14, Lucas nos diz: depois aproximou-se e tocou no caixão, e os que carregavam pararam. Jesus disse: jovem, eu lhe digo, levante-se. Aqui eu quero destacar a quarta lição desse encontro maravilhoso de Jesus com essa viúva. O envolvimento de Jesus muda realidades. 3 ações de Jesus aqui me chamam a atenção neste ponto. Primeiro, Lucas nos diz que após consolar a mãe, Cristo Jesus se aproxima do rapaz morto. Perceba que a iniciativa de aproximação é de Jesus. A Bíblia nos diz que o pecado nos separa de Deus e que o salário, a consequência do pecado é a morte. Eu não sei em que condições sua vida se encontra hoje e nem o que está morto na sua vida, mas de uma coisa eu tenho certeza: Cristo Jesus sempre toma a iniciativa de se aproximar daqueles que precisam dele, não importa o quanto esses estejam mortos nos seus delitos e pecados. A segunda coisa, ou a segunda ação de Jesus que eu quero destacar neste ponto, ele toca o esquife. O toque de Jesus muda destinos, ele quebra o tabu religioso sobre a impureza legal de um cadáver. Segundo a lei cerimonial judaica, se alguém tocasse num morto, ou seja, num cadáver, ele ficaria imundo por 7 dias. Porém, Lucas aqui ele nos diz que Jesus, ele não se preocupa com isso, antes ele se envolve com os dramas humanos sem receio de tocar as nossas feridas, os nossos traumas, os nossos pecados. Ele não tinha e não tem receio de se aproximar, de tocar, de se envolver com quem quer que seja. Até mesmo na vida daquele que todos já viraram as costas dizendo não tem mais jeito. Terceira ação de Jesus que eu quero destacar neste ponto é que ele fala ao morto. A última palavra ela é sempre de Jesus. E no verso número 15 nos diz que diante dessa palavra o jovem sentou-se e começou a conversar e Jesus o entregou à sua mãe. Se você estudar os evangelhos, você irá perceber que o poder e a autoridade de Jesus, elas se evidenciaram, se destacaram sobre 4 áreas: sobre as doenças, sobre as forças da natureza, sobre os demônios e sobre a morte. Por isso eu quero mais uma vez te desafiar e te encorajar a entregar todos os seus problemas a Cristo Jesus. Ele pode mudar o rumo da sua situação. E aqui então eu quero destacar a 5ª lição desse encontro maravilhoso de Cristo Jesus com esta viúva. Jesus ele é especialista em mudar situações. Com certeza a viúva agora era a mãe mais feliz da cidade de Naim. Aquela que até então estava marcada com a história de perdas, de sofrimento, volta para sua casa tomada pela alegria de ter tido os seus sonhos e as suas esperanças restaurados. E principalmente pela certeza de que Deus intervém nas causas impossíveis. A Bíblia diz que essa história correu por todas as cidades e o povo temia e glorificava a Deus. Lucas finaliza os feitos aqui dizendo: todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós, diziam eles. Deus interveio em favor do seu povo. Essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judéia e regiões circunvizinhas. Olha só, querido, se você se encontra
triste, sofrendo, eu te convido a entregar a sua vida a Jesus. Ele pode, se você crer, Ele irá mudar a sua história. O profeta Jeremias afirma que a benignidade do Senhor jamais acaba, as suas misericórdias elas não têm fim, elas renovam-se cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Lucas nos diz que todo o povo que seguia Jesus, aqueles que estavam no cortejo fúnebre e os que vieram com ele, passam a glorificar a Jesus, reconhecendo que Deus tinha lhes enviado uma grande bênção. Eu quero concluir essa meditação de hoje lembrando que a história do encontro de Jesus com a viúva de Naim nos ensina que nada foge do controle do nosso Deus. Aquela situação serviu para provar que Jesus é o Senhor da vida e que Ele tem autoridade sobre a morte. A minha palavra final para você é: independentemente do que você está passando, creia na palavra e nas promessas de Cristo Jesus. Ele é um Deus pessoal que se interessa por cada um de nós. Ele está pronto para te ajudar. Receba-o em sua vida pela fé e Ele ressuscitará tudo aquilo que está morto. Amém? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Forte abraço, até o nosso próximo encontro.